gente querida! Voltamos! Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, nós vamos fazer o relato do parto. Bom, quem nos acompanha aí já sabe, né, que a Heloísa é a nossa segunda filhinha. Nós temos uma filha, a primogênita, a Rafaela, que tem 3 anos, e aqui no canal já tem o relato do parto dela, que também foi cesárea. Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem como é que foi, né, então o nascimento da Rafaela. E vamos lá, porque muitas coisas foram diferentes. Quem já me acompanha, né, acompanha aqui o canal, né, ao longo desses quase 4 anos, né, sabe que eu sempre tive a decisão pelo tipo de parto cesárea. É o tipo de parto que eu me sinto mais segura, mais confiante. E eu acho que é muito isso, assim, eu acho que a mulher, ela tem que escolher o tipo de parto que ela se sente mais segura, seja ele normal, natural, né, na água, cesárea, enfim. E que ela esteja preparada para tudo, né, porque às vezes a pessoa idealiza um tipo de parto e aí por alguma razão não consegue e ela é conduzida a outro tipo de parto, né, então eu acho que, enfim, eu acho que você tem que se preparar para tudo, né, e escolher o que você se sente mais segura. Enfim, então vocês já sabiam, né, que o parto da Heloísa também seria por meio de uma cesárea, só que o que tem de diferente do parto da Rafaela? No parto da Rafaela, a gente agendou para 39 semanas em um dia e foi maravilhoso, assim, porque a gente se sentiu muito seguro, né, amor? Sim. E nessa gestação da Heloísa, eu quis uma coisa diferente da experiência que eu tive com a Heloísa, no sentido de que eu, com a Rafaela, vamos se acostumando que eu vou trocar nomes aqui o vídeo todo. Toda hora já troco. Enfim, que eu queria entrar em trabalho de parto, né? Eu queria esperar a Heloísa sinalizar que ela estava pronta para nascer. Então a única coisa de diferente, assim, única coisa, é que eu queria entrar em trabalho de parto, né? Bom, e aí como é que foi? Como é que foi? Não foi tenso, mas foi emocionante. Foi bem diferente, né? Foi bem diferente, né? A Heloísa nasceu na terça-feira, dia 19 de dezembro. Eu comecei a sentir que alguma coisa estava diferente no domingo. Já tinha as contrações de treinamento, né? Eu já falava pro Rafa, ai, contraiu. Ai, tá contraindo. Ai, tá contraindo. Eu já falava pra ele, mas as contrações normais de treinamento, sem dor, sem nada. Desde domingo, eu comecei a sentir que essas contrações começaram a vir, algumas com uma certa cólica. Aí eu falava pro Rafa, né? Aí eu falava, ai, tem alguma coisa aqui meio diferente. Mais forte, mais... E aí a Heloísa tava com 39 semanas e 2 dias, né, nesse domingo. E na segunda, no dia 18 de manhã, a gente teria consulta com obstetra. Teve, né? Teve consulta. A gente tinha pensado, né, de que se passasse das 40 semanas, nós iríamos agendar, né? Até por uma questão também de ficar supervisionando cada vez mais próximo e não colocar a Heloísa em risco, né? E a Rosiane. Mas isso, volto lá no início do vídeo, é uma questão de segurança. Tem gente que se sente segura esperando até 42 semanas, até 43 semanas. Eu não me sentia. Então o nosso obstetra falou, eu espero até 41 semanas. E a gente confiou no nosso obstetra e aí eu também achei seguro esperar no máximo até 41 semanas. Só que 41 semanas daria no dia 29 de dezembro. E a gente não tava querendo muito, assim, tão perto do ano novo, né? E foi engraçado porque na segunda-feira de manhã o obstetra conversou com a gente, né? Analisou a Rose e tudo mais. E falou ainda pra ela de que a barriga tava alta, de que ainda não aparentava, de que estava muito próximo de ter um parto. Na verdade, ele sempre falava assim, ele analisava, via que a Heloísa ainda não tinha descido, né, não estava encaixada, aí ele sempre falava, olha, eu acho que ainda vai essa semana aí tranquilamente, mas nunca se sabe, você pode sair daqui e acontecer algum sinal. Aí depois, então, de feita a consulta, né, a gente conversou com o obstetra e marcou, né, nós definimos que seria dia 26 de dezembro. Aí nós agendamos, né, e aí o médico nos orientou inclusive a respeito de que caso a Rosiane entrasse em trabalho de parto,
era para se direcionar à emergência da maternidade, né, do hospital onde a gente estava se consultando, e ligar para ele para verificar após a avaliação no PS a questão da dilatação e a opção da Rose, né, se seria realmente cesárea ou se ela iria para parto normal. Tipo, encarar né? um normal, né? E beleza, nós fomos depois do obstetra passear, fomos resolver algumas coisas. Fomos inclusive na casa da minha mãe, a gente almoçamos lá, nós gravamos um videozinho. Lá. E na noite de segunda-feira, depois que a Rafaela... Não, e nisso aí a gente foi passear no shopping, a gente foi comprar presente de Natal. É mesmo. Aí teve uma hora que eu fui ao banheiro no shopping fazer xixi, eu vi que no meu protetor diário de calcinha tinha um rastrinho de sangue. Aí eu saí, falei com o Rafael, falei, tem um rastrinho de sangue no meu protetor. Aí eu já fiquei assim... E também eu já tava com essas, como eu falei pra vocês, né, desde domingo, dia anterior, eu já tava com essas contrações, sentindo um pouquinho de cólica e um pouquinho de dor na lombar. Na segunda-feira já estava mais assim, intensa essa questão da cólica e principalmente a dor na lombar. Então às vezes a gente tava andando, aí eu já sentia assim, falava pra ele, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, se eu fosse você eu ia pra casa arrumar arrumava suas coisas logo. Foi. Segunda noite, depois que a Rafaela dormiu, Rose ainda continuava tendo essas pequenas contrações mais fortes, né? E eu fui dormir também por volta de umas 10 e pouquinho. Rose ficou ainda acordada. E aí, à meia-noite, a Rose me acordou, né? Falando que o tampão tinha caído, né? Tinha saído, né? Aí, assim, o que acontece? Eu tava tendo essas contrações, né? E aí, junto com essas dores, com essas cólicas e dor na lombar. E aí, quando deu por volta de meia-noite, eu tava deitada e eu tive uma contração com uma cólica muito forte, assim, tipo assim, a mudança na dor foi drástica, assim, da contração que eu tava tendo pra essa que eu tive. E mais espaçada. Nisso eu já tava contando o tempo, né, das contrações e tal, mas estavam espaçadas ainda, tava assim de 40 em 40 minutos e tal. Aí eu tive essa contração muito forte, durando 1 minuto, de muita dor, assim, pra mim, né, pro meu nível de dor. Já tava assim, ai, meu Deus. Aí na hora eu senti uma coisa escorrendo. Aí eu levantei, fui ao banheiro e vi que era o tampão mucoso que tinha saído. Aí eu fui falar pra ele, né? Aí eu falei pra ele, ó, o tampão saiu. Ai, meu Deus, o tampão saiu. Só que o tampão sair também pode não significar muita coisa, porque tem mulher que o tampão sai e a mulher só vai entrar em trabalho de parto mesmo daqui 2 semanas, assim. Então o tampão é um dos sinais e também não indica muita coisa, né? Eu confesso de que quando chegasse, se chegasse esse momento como chegou, eu ficaria mais tranquilo, eu te confesso. Porque a gente já tava conversando, eu já tava contextualizando ele sobre tudo. Eu falei, o tampão saiu. Cada minuto que as coisas vão acontecer, né? Cada novidade, né? Aí tá, eu falei, eu vou dormir, volta a dormir, a gente vai dormir normal e vamos viver a vida, né? Aí eu deitei, Rafael deitou. Só que assim... Rafaela dormindo sem nem saber de nada. Dormindo no quarto dela. Só que assim, eu já não tava conseguindo dormir por causa das contrações que eu tava tendo, né? Com essas dores e dor na lombar e tal, não sei o que. Continuei acordada, cronometrando assim o tempo das contrações, né? Que estavam irregulares. Vinha de 40 minutos, depois vinha de 35, aí ia pra 28, aí voltava pra 30 e poucos. Então tava muito assim desregulada ainda, né? E eu também não tinha muita certeza, assim, porque eu nunca tinha passado por isso até então. Então eu não tinha certeza se eu tava realmente entrando em trabalho de parto. O Rafael tá mexendo a Heloísa aqui. Ou se, sei lá, se era alguma coisa normal, assim. Então eu ainda tava me situando na situação, né? Aí quando deu por volta de umas 2h55 da madrugada, eu tive uma outra contração, igual a que eu perdi o tampão. Tive uma outra contração muito forte,
senti uma coisa escorrendo e um barulho assim, tipo... E tipo como se tivesse saído um jato assim da minha pepeca. Aí eu levantei, fui ao banheiro de novo. Aí na hora que eu sentei no banheiro escorreu mais um tanto de tampão, um resto de tampão mucoso. E eu vi na minha calcinha que a bolsa tinha se rompido. E aí passou assim, eu tava ainda processando aquilo, assim, olhando, vendo o que tava acontecendo. E aí eu senti mais água caindo no vaso, né? E era uma água que eu não controlei, então ela caiu e eu não consegui controlar, né? Aí eu tive a certeza de que a bolsa tinha rompido, tinha estourado, né? Aí eu falei pra ele, falei, amor, a bolsa rompeu. A bolsa rompeu. Aí assim, quando a bolsa rompeu, aí eu falei assim, realmente eu estou em trabalho de parto e não vai demorar muito pra eu começar a sentir coisas muito piores aqui, porque quando a bolsa rompe, geralmente é quando o trabalho de parto começa a andar, né? Tem muita gestante que entra em trabalho de parto, a bolsa não rompe, aí o processo de dilatação fica um pouco mais demorado por causa da bolsa. Aí quando rompe a bolsa, o processo anda. E no meu caso foi o contrário, a bolsa rompeu no início do trabalho de parto. Então eu já tava assim, alguma coisa vai acontecer e, né? Aí o Rafael saiu correndo, catando as coisas. Não, aí tranquilo, a Rosiane deixou a mala dela pronta, a mala da Heloísa pronta. E o marido, o acompanhante, não tinha nada. Eu tava pensando, vai demorar ainda, vai demorar. A gente marcou pro dia 26, então ela vai vir dia 26. É 26 só que vem essa menina, e nada pronto do pai. Não, e sabe o que eu senti? Eu senti que você não tava me dando muita... Nem um pouco pensando. Muita confiança, não. Ai, tá doendo aqui. Eu ficava pensando, não vai não. Quando vier o trem vai vir assim, desde ó. domingo que eu tava falando que eu tava tendo essas contrações com um pouquinho de cólica, eu senti que o Rafael não tava me dando importância, assim, que ele não tava me levando a sério. Dito e feito, aí o trem aconteceu e ele não tinha arrumado. Eu falei, aí ela separa falou, suas coisas. Prepara suas coisas, porque eu acho que agora realmente começa a sentir mais O forte trem o trabalho, vai... Aí beleza, aí isso que aconteceu era por volta de umas 3 horas da manhã, né? 3 da madrugada. Aí eu peguei minhas coisas, arrumei, tudo bem, apesar de não estar pronto, rapidinho eu arrumei. Eu perguntei pra Rose, né? Falei assim, amor, você acha que você consegue esperar até amanhecer pra gente não ter que acordar a Rafaela assim de madrugada e ela ficar assustada, sem entender nem nada? Ela, vou tentar. Até porque assim, não adianta, a gente tá vivenciando aquilo, mas eu não tenho como simplesmente ignorar que eu tenho uma outra filha que tem as necessidades dela, né? Então eu fiquei meio assim, é desnecessário a gente sair acordando a menina assim e sair, né? Loucos os dois aí pela... Então aí a gente resolveu esperar. Aí nesse meio tempo eu fui tomar banho, eu dei uma ajeitada assim no meu cabelo, a gente foi pegando as coisas, o Rafael foi descendo com as coisas pra deixar no carro, sentindo contração. Aí de 3 às 4 da manhã foi aumentando, as né? contrações, né? E o tempo entre elas foi diminuindo. E as dores foram intensificando. Aí chegou um ponto... de você... chegou um ponto da Rose pedir assim, amor... Ah não, ela nem pediu, eu falei assim, deixa eu tentar fazer massagem de você. Aí eu fui e colocava a mão nas costas dela, mais ou menos aqui, na lombar atrás, e apertava. Aí ela, nossa, melhora demais, melhora mesmo. E aí ficava apertando assim, fazendo assim e apertando, fazendo assim, né? Eu sentei na bola de pilates, que eu esqueci de falar pra vocês, mas como eu tava querendo entrar em trabalho de parto, aí uma amiga minha me emprestou a bola de pilates, eu comecei a fazer exercícios na bola de pilates. E eu acho que isso ajudou muito, assim, porque realmente não tava sentindo nada. Depois que eu comecei a fazer os exercícios na bola de pilates, uns 4 dias depois que eu comecei a ter essas contrações, assim. Então eu sinto que realmente a bola de pilates fez uma diferença. Tipo assim, eu fazer os exercícios fizeram diferença, entendeu? Pra eu entrar em trabalho de parto, que era o que eu queria. Eu só queria entrar em trabalho de parto e que a Heloísa viesse na hora que ela quisesse vir. Era esse o meu desejo. Aumentando, até que deu 5h30 da manhã. Rose não aguentava mais. Ela não aguenta. Preciso ir pro hospital. A gente precisa ir agora, porque senão vai nascer em qualquer lugar. As contrações já estavam assim... Não exagero. Não falou isso, mas meu sentimento era esse. É porque as contrações já estavam assim, de 9 em 9, de 7 em 7 minutos. Então, assim, do início da noite, que tava de 40, 35...
pra 3 horas da manhã já tá em 9, 7 minutos, foi tipo assim, evoluiu muito rápido, entendeu? E aí então a gente foi, a gente acordou a Rafaela, eu fiz uma malinha, né, pra ela, assim, pra ela só passar o dia, né, com as avós, mas ela foi com a gente pra maternidade, pegamos ela de pijama, colocamos no carro, e aí eu avisei minha mãe, eu já tinha mandado mensagem pro meu obstetra com as fotos todas, né, de tudo que tinha acontecido comigo, eu mandava foto pra ele. Eu queria saber como é que tava a Heloísa, pra depois eu começar a tomar essas medidas de ligar pro médico e tudo mais. E aí a gente avisou as nossas mães, né, e elas foram pra lá. Gente querida, são 5h37 e agora a gente está indo pro hospital. Minhas contrações não estão assim ritmadas, mas elas estão todas com menos de 10 minutos. Então tá vindo de 7, de 8. A gente tava esperando a Rafaela. Tava esperando pra... Tadinha, tava com pena da Rafaela de ter que acordar ela assim tão de madrugada. Aí a gente tava esperando e aí, né, o tempo foi passando. Enfim. Pai, Oi, filho. hoje você não vai pra escolinha? Vai Hoje não, a gente vai amor. pra escolinha. Tá? Hoje acabou, tá de férias. O papai tá aqui no desespero. Não, eu tava tranquilo até há 2 minutos atrás, quando eu vi que o trem, a dor aí da Rosiane já desandou. E é isso, estamos indo pro hospital, a família toda já tá avisada, minha sogra já tá indo pra lá, minha mãe também. E é isso, estamos indo. Então, a gente chegou lá por volta de umas 6, talvez? Foi. É, porque a gente saiu 6 daqui horas. 5h30, né? Foi, por volta 6 de horas umas... a gente tava lá. É. E aí a gente deu entrada no pronto-socorro, né? A plantonista, a médica do plantão, analisou a Rose. Isso, a Rosiane sentindo contração, cada vez mais forte lá. E tinha hora que a contração já tava num nível de que a Rosiane não falava mais. Ela ficava só assim... Aí toda a contração, o o Rafael me fazia massagem. Aí aquele povo todo me olhando lá, eu escutei, tadinha, não sei o quê. Povo, nossa, olhando assim, a Rose, né? Aí a gente entrou lá e a médica do plantão me analisou. Aí ela pegou um instrumento lá dela, colocou pra ela, falou que ia analisar se a bolsa realmente tinha rompido. Aí ela analisou, viu que realmente tinha rompido, que o tampão de fato tinha saído, que meu colo tava afinando e que eu tava com 3,5 cm, assim, já caminhando pros 4 centímetros de dilatação. Exato. Aí ela me perguntou o que que eu queria. Ela falou, você vai querer o parto normal? Vai continuar em trabalho de parto? Ou você vai fazer cesárea? Como é que é? O que você vai fazer? Qual que é a sua decisão? Não, aí ela me explicou. Ela falou assim, olha, sua bolsa rompeu 3 horas da manhã, agora são 6 horas da manhã e você já tá caminhando para 4 centímetros de dilatação. Você tá num trabalho de parto excelente. Se você quiser continuar a ir pro parto normal, eu acho que no máximo 6 horas a sua filha nasce, mas é um trabalho, né? O próprio nome diz, é um trabalho de parto. Então, essa dor que você tá sentindo é só o começo, ela vai aumentar, mas se você decidir que você quer o normal, você vai conseguir e tal. Ela foi me orientando assim, né? Ela falou, olha, a moça que eu analisei anterior, ela já tá 12 horas em trabalho de parto e ela não evoluiu nem 1 centímetro de dilatação. Você tá 3 horas em trabalho de parto e você já tá caminhando para 4 centímetros. Mas aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai ligar pro seu médico, né, pra contextualizar, avisar e tudo mais, e a gente vai fazer um cardiotoco pra ver como é que a Heloísa tá, vamos ver como é que ela tá aí dentro. Aí você vai ter esse período pra você decidir, assim, né? Mas eu já tava decidida. E eu acho que quem quer parto normal precisa se preparar pra ele, porque, ó, é pauleira, é punk. Aí a Rosiane foi pro exame, né? E durante o exame, sim, cada vez mais forte a dor. E aí eu já tava tendo contração, assim, de 5 em 5 minutos. Cada vez ficando mais forte a dor. Eu cheguei a filmar uma hora que a Rosiane tava sentindo essas contrações. Porque uma coisa era eu estar sentindo a contração sentada
e com o Rafael fazendo massagem em mim, que me aliviava muito. Outra coisa foi eu ter que fazer o exame deitada, virada de lado, sem o Rafael fazer massagem. Foi um tormento. Então a contração vinha, eu começava a gemer de tanta dor e falava, liga pro Dr. Caio agora, manda ele vir pra cá agora. Rafael, pelo amor de Deus, procura quem quer que seja pra assinar aquela guia. Vamos pra cesárea. Rafael, pelo amor de Deus, me ajuda, Rafael. Me ajuda. Desse jeito. E aí, então, o Dr. Caio chegou e aí eu fui encaminhada pro centro cirúrgico. Na hora que eu olhei pra cara dele, me veio um alívio, assim, de meu Deus, vai acabar. Graças a Deus, mas eu ainda fiquei sofrendo um tempo, porque eu tava esperando o pediatra, que tava em outra cesárea, ser liberado pra vir fazer a minha. Então eu ainda fiquei passando mal de contração lá na maca do centro cirúrgico. Fiquei, nossa, com muita dor. O Dr. Caio foi lá fora falar com você. Foi. Aí você perguntou, né, como é que eu tava, e Ele saiu da sala enquanto tava a Rose sendo preparada, né, aí ele... E aí, pai, tudo certo? Aí eu, tudo, e ela lá dentro melhorou um pouco as dores, ela já tomou a anestesia, pelo menos. Aí ele, nada, tá lá, querendo brigar com todo mundo. Gente, foi sério, eu tava fora de mim, eu tava mais aguentando de tanta dor. E deitada piorava a dor, entendeu? Mas, né, eu quis ter essa experiência, né? E aí pronto, aí o Rafael entrou junto com meu cunhado lá no centro cirúrgico. E aí a cirurgia começou. E nessa vez eu não fiquei... Eu entrei já quase com tudo pronto mesmo, Sim, assim, na sim. hora mesmo da Heloísa nascer. Era 8h10, 8 e pouco. Eu achei que a Heloísa ia nascer quase no mesmo horário que a Rafaela, Que a né? Rafaela nasceu 8h33 e é. a Heloísa nasceu 8h20 da manhã. E correu tudo bem, graças a Deus, né? O parto foi um sucesso. Acho que uma diferença que nós percebemos no nascimento da Heloísa foi que ele realmente... Ela chorou de uma forma... Eu acho que foi ainda mais humanizado do que foi o parto da Rafaela. É. Eu sempre achei, assim, eu me senti super respeitada na cesárea da Rafaela. Foi uma cesárea humanizada. Foi ótimo, assim, pra mim. Eu me senti ótima, assim, em todo o tempo. Mas nessa cesárea, o médico colocou música na sala, então tava uma música ambiente. A gente percebeu que a sala não tava, pelo menos eu, não sei se é por causa da anestesia, mas a sala não tava tão gelada. Não tava muito gelada mesmo, ele não cortou assim o cordão imediatamente, ele deu uma esperada, ele esperou eu ver ela, né? Ficou segurando ela assim pra eu poder ver. Aquela proteção assim, ao invés de dar a volta com a Heloísa, porque ele não cortou, só... então ele só levantou pra eu ver, porque por causa do cordão, né, que ele não tinha cortado ainda. Daí eu fiquei conversando com ela um tempo, aí ele ficou segurando um tempo ela pra eu conversar, pra eu conhecer ela assim imediatamente e tal. Aí depois ele voltou com ela, deve ter cortado o cordão umbilical. Sim. E aí sim me trouxeram ela assim pra perto de mim, né? Então a gente sentiu que foi um pouco mais assim humanizado mesmo, né? Foi um pouco mais gentil, mas eu também não tenho nada do que reclamar da cesárea da Rafaela. E aí foi o mesmo procedimento. No relato do parto da cesárea da Rafaela, a gente foi mais detalhista no processo. Então a gente falou cada passo da cesárea, tá? Então se você tiver interesse de saber assim como é que foi cada passo da cesárea, da anestesia, porque a gente tem, né, tem que pôr um acesso pra ficar recebendo a medicação, anestesia, enfim, tudo mais, aí você corre lá nesse vídeo que eu já deixei linkado passando por aqui, pra você conhecer e saber como são os detalhes de uma cesárea. E num outro vídeo eu vou compartilhar com vocês como está sendo o meu pós-parto, né? A Heloísa tá com 6 dias de vida, e aí sim eu vou contar pra vocês como é que são as sensações, como é que é depois da cirurgia, assim, como é que eu tenho me sentido, como que é o processo, como é que eu tô me cuidando, enfim, tá? Teve um outro detalhe também que eu achei humanizado na questão da Heloísa, mas aí não é nem pelo fato de ser ou não cesárea, foi mais da infraestrutura do hospital. Quando a Heloísa nasceu, na própria sala onde ocorreu o parto, a Heloísa ficou conosco durante o tempo todo, né? A pediatra pegou a Heloísa e ficou
preparando, fazendo aqueles testezinhos, exame do olhinho. No hospital que a gente ganhou a Rafaela, a infraestrutura do hospital é diferente, então a sala desses exames é exatamente ao lado da sala do centro cirúrgico, né? Mas assim, por causa da infraestrutura do hospital, né? Porque dentro da sala onde ocorreu o parto, já era preparado também para fazer todos os exames da pediatria, né? Então assim, a Heloísa nasceu e a pediatra ficou com ela o tempo todo do lado da Rose, né? Eu não precisei sair da sala. No outro hospital que a Rafa nasceu, a sala da pediatria era ao lado do centro cirúrgico. Então assim, tinha que sair do ambiente para chegar na outra sala, que era do lado, fazer os exames e depois voltar para Rose ficar junto. Nesse não, esse o tempo inteiro a Heloísa ficou do lado. Não saiu, né? Absolutamente em hora nenhuma. Assim como a Rafaela, a Heloísa também mamou na primeira hora de vida. Foi comigo, ficou o tempo inteiro com a gente lá na sala de recuperação, até a minha anestesia passar. Acho que tudo isso acabou fazendo muita diferença também, assim, por essa questão da humanização, né, e do desejo da Rose de querer sentir mais, né, de estar mais vivenciando isso, né, durante o parto. E foi, graças a Deus, um sucesso, deu tudo bem, tanto com a equipe médica, realizando o parto, com a recuperação da Rose, né? Então é isso, minha gente querida. Essa foi a minha experiência com a minha segunda filha, a Heloísa, que escolheu então o dia 19 de dezembro para nascer e não o dia 26, como a gente tinha programado. E é isso, agora eu vou dar peito pra minha neném, que ela tá aqui sedenta, querendo mamar. E é isso, eu espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho aí de como é que foi essa minha experiência. Se você gostou, deixe seu gostei. Inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum vídeo dos que estão por vir, tá? A gente vai falar sobre muita coisa, sobre pós-parto, sobre experiência com a amamentação, as rotinas que a gente já tá criando aqui com ela. Enfim, então se inscreve aí para você não perder nada e não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber o aviso de quando eu libero um vídeo novo aí no seu YouTube, tá bom? É isso, um beijo. Tchau. Nossa, foi tão sincronizado. Fica com Deus, até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.